Continuando aí, vamos fazer agora um exercício aqui de dimensionamento de engrenagem. A gente tem aqui um motor, tá certo? E uma transmissão aqui por engrenagem. Vamos dimensionar essa engrenagem cilíndrica, tá? Uma SDR, engrenagem cilíndrica de dentes retos, para que ela possa atuar com segurança na transmissão especificada seguinte. Então, o que que você vai pegar? Potência, tá certo? Potência. Rotação, tá? Rotação aqui é 1140 RPM, tá? Ficou meio apagado aqui, mas é 1140. Rotação. O material ó, da engrenagem, então, é o aço SAE 4310. Com esse aço você pode obter a dureza dele, né? Que na escala ROC é o S58 SC. A duração, que é o H, né? Então aqui é a rotação, aqui é o H, aqui é a potência. Aqui você vai obter quem? A dureza, né? Lá na tabelinha de conversão, que é, você vai ver que ela é 6.010, tá certo? 6.010 Newton por milímetro quadrado. Aí você vai ter aqui a relação entre largura e diâmetro primitivo da engrenagem, tá? O ângulo de pressão, o número de dentes do pinhão e o número de dentes da coroa, tá certo? E o tempo de serviço máximo, né? Para você obter tempo de serviço máximo de horas diárias, né? Que no caso aqui, se eu não me engano, é 10 horas, 10 horas. Então aqui ficou meio apagado aqui, devido à impressão. Mas aqui é 10 horas por dia, tá certo? Então você vai ter todos esses parâmetros aí, tá? Motor, né? Tipo de motor também aqui, ó. Interessante, tipo de motor. Tipo de motor, né? Que é um motor elétrico, tá? Assíncrono, então 10 horas por dia. Para quê? Para você poder obter o valor certo de serviço lá na tabela, tá? E uma coisa interessante aqui, ó, despreza as perdas de potência, né? Porque se a gente considerar essas perdas de potência, a potência que ia gerar o torque na engrenagem ia ser menor, como a gente viu na parte de rendimento, né? Que nós perdemos aqui para o mancal, por exemplo, um pouco dessa potência, tá? E isso faz com que seja menor o torque gerado na engrenagem. Então vamos lá, primeiro critério. Critério de pressão, né? Então vamos calcular aqui o torque, tá? Então, ó, 30P sobre πn, tá certo? 30P sobre πn. Então a gente tem aí a potência, né? Potência que é dada em kilowatt, né? Aqui no caso a gente 11 kW, a gente vai ter aqui 11.000 watts, né? E observe aqui o interessante, né? Que interessante aqui você vai ter que você pode usar uma das duas aqui, ó. Por exemplo, aqui ele usou 30P, né? 30P usou aqui em watts, né? E o resultado deu Newton metro, né? Só que nós sabemos que nós trabalhamos com Newton milímetro, então você pode converter aqui, ó, para Newton milímetro. Ou você poderia ter usado também para calcular direto Newton milímetros. Você poderia ter usado 30.000 P sobre π N, tá certo? Aí você ia calcular direto em Newton milímetro. Então você decide aí quando você estiver fazendo o exercício como você vai fazer. A gente vai calcular a relação de transmissão, número de dente maior sobre menor, 110 dividido por 29, tá? Então, aproximado aí. Depois a gente calcula a pressão admissível, né? Pressão admissível, né? Mas para calcular a pressão admissível a gente precisa do primeiro fator de durabilidade, tá certo? Fator de durabilidade, tá? Que leva em consideração a rotação, que é 1140, e leva em consideração também o
as horas, que são 10 a quarta, né? De onde veio esse H aí, pessoal? Viu daqui, ó. 10.000 horas, que é 10 a quarta, tá certo? Que é 10 a quarta. Aí tira a raiz sexta, a gente obtém o W elevado a 1 sobre 6, né? Que é 2,97. Com isso, agora a gente vai calcular a pressão, né? Que é 0,84887 vezes o HB, né? Agora um adendo aqui, que se você olhar lá na tabela, esse HB aqui ele é 6.010, tá? Então vamos olhar aqui só para desencargo, né? Tá aqui. Rock HC58 é a dureza, né? Então o HB ele é 6.010. Porém, ele usou 6.000, né? Então eu aconselho vocês a usarem 6.010. Então, como eu tô pegando o exercício aqui do livro que eu deixei disponibilizado para vocês, né? Que é o livro do Sarkis, ele usou 6.000. Mas o melhor é usar 6.010, tá? Mas vamos fazer com 6.000 lá. Vamos fazer com 6.000 porque já tá feito, tá? Ia mudar pouca coisa também. Ia mudar pouca coisa. Talvez não mudasse nada. Então 6.000, né? Que é a dureza HB. Dividido por 2,97, né? Quem é 2,97? Esse cara aqui, ó. Acabou de calcular. Certo? E esse aqui é da fórmula. Da fórmula, né? Pressão admissível. Com isso a gente obtém aqui a pressão admissível. De posse da tensão admissível, agora a gente vai calcular o volume mínimo do pinhão. Então a gente vai usar para isso o fator Agma. Onde você vai obter o fator Agma? Bom, tem uma tabela aí no material que ela tem um sumáriozinho, tem um índice, você vai clicar lá fator Agma e vai ver que nesse caso aqui, ó, como nós temos aí um motor trabalhando 10 horas por dia, motor elétrico, esse fator Agma lá na tabelinha ele vai ser 1, tá? Então a gente vai ter aqui, ó, o fator de serviço, né? O Φ. Aqui a gente vai ter quem? O torque que a gente calculou, certo? O torque que a gente calculou. E aqui a gente vai ter quem? A pressão admissível. Pressão admissível. A gente vai calcular, com isso a gente vai calcular o volume mínimo do peão. Volume mínimo do peão, tá? Agora a gente vai fazer essa relaçãozinha aqui, ó. Essa relaçãozinha. Volume mínimo do peão, tá certo? Volume mínimo do peão, tá? Vou te calcular. E a relação B sobre DO. De onde vem essa relação? Ele, no caso, aqui no exercício, ele já deu, ó. B sobre DO, tá? 0,25, tá certo? Então nós vamos fazer aí um ajuste algébrico aí nessas duas equações, tá? Para a gente obter a raiz cúbica de x sobre y, né? X sobre y, tá? X sobre y, né? Como tava naquela forma, x sobre y, x sobre y. Então só raiz cúbica desse sobre esse, né? X sobre y, tá certo? Então a gente obteve aqui o diâmetro primitivo. Com o diâmetro primitivo a gente vai obter quem agora? O módulo, tá? Então obtivemos aqui o módulo, tá certo? Módulo. Professor, é esse que a gente vai usar? Não, não é esse módulo que eu vou usar. Como eu expliquei, nós temos aí ferramentas padronizadas para você fazer dentes padronizados, tá? Então você vai pegar lá naquela tabelinha de 780 e vai achar o módulo específico, que nesse caso aqui é 2,25. Aí com isso você recalcula o diâmetro primitivo e depois recalcula a largura do dente, tá? Então recalcula o diâmetro primitivo, depois recalcula a largura do dente. Pronto, agora você tem as dimensões da sua engrenagem. Acabou? Não, você tem que saber agora se ela vai resistir à flexão no pé do dente, se ela vai suportar, né? Se a tensão dela vai suportar, tá? Vai ser menor do que a tensão permissível pelo material. Como que você vai fazer isso? Primeiro você vai calcular a força tangencial, tá certo? Força tangencial. Segundo,
lembrando aí, ó, 2 vezes o torque sobre... Agora que interessante, tá? Você tem que usar aqui, ó, o diâmetro recalculado. Observem lá, observem lá. Ó, diâmetro recalculado, tá? Porque essa é a dimensão da sua engrenagem já. Você vai ter que saber só se essa engrenagem com essa dimensão vai suportar. Aí, vamos pegar o fator de forma aqui lá na tabela, tá certo? Vai ter que fazer uma interpolação, porque não tem 29 lá na tabela, não tem 29, vai ter que fazer uma interpolação de acordo da forma que eu expliquei para vocês, tá? Fator de serviço aí a gente já sabe que é 1, tá certo? Tá certo? A gente já sabe que é 1. Carga uniforme 10 horas por dia. E o módulo a gente já sabe também, tá certo? E a largura do peão a gente também já sabe, a gente já recalculou. Então isso é tudo já os recalculados, né? Só que é só valores recalculados, tá? Então para você saber, não adianta você pegar o antigo, você tem que usar os recalculados. Por quê? Porque são os parâmetros que você realmente vai utilizar na sua engrenagem. Aí com isso você vai calcular a tensão máxima admissível, né? Vai ver se ela é menor que a tensão do material, beleza? Então, como que você vai calcular isso? Você vai usar a força inercial que você calculou já, o fator de forma Q, tá? Fator de forma Q, o fator AGMA, né? O fator de serviço, o B recalculado e o MN módulo recalculado, né? E com isso você vai obter a tensão máxima, 242. Agora você vai pegar a tabela, aquela tabelinha que eu mostrei para vocês, tá? E você vai ver que para esse aço aqui, ó, esse aqui é o aço que ele está usando, o 4340, para esse aço aqui, deixa eu voltar aqui, ó, tá aqui, ó, para esse aço aqui, ó, 4340, a tensão admissível é 170. Então, o que que aconteceu lá? O que que aconteceu lá? A tensão admissível pelo material com aquelas dimensões deu maior do que 170. Deu maior. Tá certo isso? Não, não tá certo. Isso aqui tá errado. Isso aqui tá errado. Tá? Tá errado. O que que a gente vai ter que fazer agora? A gente vai ter que mudar ou a largura, do peão, tá? Ou o módulo dos dentes, tá certo? O módulo do engrenamento para recalcular os dentes. Então, bora ver aqui nos dois casos. Então, primeira hipótese aí. Vamos mudar a largura do peão, tá? O que que a gente vai fazer? Vocês vão pegar esse valor aqui, 170, tá certo? E vão jogar aqui no lugar desse tensão admissível. Vocês vão jogar bem aqui, ó. Vocês vão jogar bem aqui. Vocês vão jogar aqui 170. E com isso aí, vocês vão calcular aqui o B, tá? Com todos esses valores, vocês vão calcular o B. Quanto que vai dar o B? O B vai dar aqui aproximadamente 23 milímetros. 23 milímetros, tá? Pronto, aí esse daí já resolveu. Ó. Você pode dar aqui os seus resultados, né? Então, essa aqui, ó. Isso aqui vai ser sua engrenagem, tá? Sua engrenagem, ela vai ter, do peão vai ter 29 dentes, módulo 2,25, o diâmetro primitivo recalculado 65,25 e a largura 23 milímetros, tá certo? 23 milímetros. Aí, o, 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 o B sobre DO, aqui no caso, né? O B sobre DO deu 0,35, né? Ó, B dividido por DO. Como você aumentou o B, você vai aumentar a relação, né? No caso aqui ela deu 0,30 aí. Só que isso daí tem que ser menor do que 1,2, tá? Para essa engrenagem aí, no caso, ela tá biapoiada, né? Biapoiada, tá certo?
Biapoiada, ela é menor do que 1,2. Então tá ok também. Então tá ok também, tá ok. Pronto, matou. Agora bora ver a segunda hipótese. Segunda hipótese. Manter a largura e alterar B1. Né? Manter a largura, né? E alterar o módulo. Alterar o módulo. Tá certo? Então B1 vai ser o mesmo. Vamos alterar só o módulo. Se a gente alterar o módulo, o que que a gente vai ter que fazer? Vai ter que pegar o próximo módulo normalizado, tá certo? Ou você pula 2 ou 3, então como você vai fazer isso? Vamos lá. Você vai pegar aqui a tabelinha, tá? Aqui. Então era 2,25, né? Então de 1 a 4, ó, 2,25, né? Então seria 2. Aí você poderia pegar o 2,5, tá? E tentar. Mas aí para não ter erro, vamos pegar o 2,75. Para não ter erro, vamos pegar o 2,75. Pegar o 2,75. Dois vírgula setenta e cinco. Então você vai recalcular o diâmetro primitivo. Recalcular o diâmetro primitivo. Tá certo? Você vai recalcular o diâmetro primitivo. Vai recalcular a força tangencial, tá? Porque a força tangencial leva em conta o diâmetro primitivo recalculado, né? E vai recalcular a tensão máxima, vai recalcular a tensão máxima. Aí agora vocês podem ver que ela deu, ó. Deu ok, ó. Deu menor do que 170. Então deu ok. Então agora tá certo também. Então você pode fazer a engrenagem tanto com aquela dimensão quanto com essa, tá? Então deu menor, tá certo? Tá ok, tá? Agora bora ver também se a relação B sobre DO deu menor. Então mudamos aí, ela diminuiu até, deu menor também, tá ok. Então essa aqui são teus segundos parâmetros para a engrenagem, tá? Então são os seus segundos. Então você pode escolher uma dessas duas engrenagens, tá certo? Com esses parâmetros você vai fazer toda aquela tabelinha com todas as dimensões da engrenagem. Então para a primeira hipótese, por exemplo, você vai ter essas dimensões, tá? Lembrando, sempre usar para fazer essa tabela aqui você vai usar o módulo normalizado, tá certo? Então você vai calcular tudo para tanto para o peão quanto para a coroa. Você vai calcular tudo. Você vai calcular o passo. Você pode ver que eles são iguais, né? Você vai calcular o vão entre dentes, tá certo? Você vai calcular a altura da cabeça, a altura do pé, a altura comum, né? A altura total do dente, tá certo? A espessura do dente no primitivo, tá? A folga da cabeça, diâmetro no primitivo, tá certo? Diâmetro da base, diâmetro interno, diâmetro externo, distância entre centros e largura das engrenagens. Pronto. Então essa aqui é a primeira hipótese. A primeira hipótese, lembrando que a primeira hipótese foi quem? A gente mudou de 16 para 23, né? Na segunda hipótese também, se você não quiser mudar a largura da engrenagem, você vai mudar o módulo. Então a gente vai usar o módulo 275 e fazer todas as contas de novo. Todas as contas de novo, tá? Então esse aqui é o dimensionamento da transmissão de engrenagem, tá certo? Então você tem que dar todos esses dados, tá? Para você poder definir no seu projeto aí, dizer, ó, essa aqui é a engrenagem que eu vou utilizar, tá certo? Essa aqui é a engrenagem que eu vou utilizar. E assim a gente termina essa aula sobre engrenagens, tá? Engrenagens, especificamente engrenagens cilíndricas de dentes retos, tá? Na próxima aula a gente vai ver as engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais.